Olá a todos e todas, é com grande alegria que a Rede Municipal de Ensino de Araucária proporciona a nossos colaboradores, nossos servidores e todos aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, que voltou agora com toda a força, a mais uma formação para esse momento de conversa, de diálogo, com um tema tão importante, né? Esse tema que o professor Lucas, que será logo apresentado aí pelos nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho, estará apresentando aí para vocês. Eu vou passar a palavra para as boas-vindas para a professora Claudineia. Boa tarde, desejo uma tarde maravilhosa a todos e todas. Estamos hoje, retomando bem forte aí, com o Departamento de Ensino Fundamental, a formação, e como a gente havia prometido desde o começo do ano, a gente ia fazer uma conversa sobre ensino religioso. Então, hoje a gente está aqui para ampliar os nossos horizontes, os nossos olhares, para a gente debater um pouquinho sobre ensino religioso. Fiquem à vontade para postar as dúvidas no chat, que a gente vai estar acompanhando vocês e tentando responder o que for possível. Obrigada, Claudineia. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa querida Danuse, que acompanha a gente nessa luta, nessa busca constante pelo ensino, pela qualidade da educação, e que principalmente não fica só na fala, né, Danuse? A gente tem buscado aí, junto com os nossos profissionais como o professor Lucas, que falará hoje um pouquinho com a gente, vai compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a nossa rede, ações efetivas para a melhoria da qualidade de ensino, e que a criança receba essa qualidade de fato através do nosso professor, que é o nosso mediador do ensino e da aprendizagem. Danuse, com você. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao professor Lucas, inicialmente, por compartilhar, conosco nessa tarde e engrandecer, porque como nós estamos em momento, de implementação do ensino religioso, é muito importante nessa formação continuada para os nossos professores. Muito obrigada, professor Lucas. Tenha uma ótima formação a todos. Obrigada, Danuse. Passar a palavra para o professor Rafael para dar as suas boas-vindas também. Então, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao professor Lucas pela generosidade de ter aceito esse convite de pronto já, né? O professor Lucas foi a pessoa que me convenceu da importância do ensino religioso na escola. Antes disso, ninguém conseguia me convencer. Por isso que eu pedi. Também quero já aproveitar para agradecer a generosidade também da Adriana por ter aceito. Fui eu, na verdade, que pedi pela vinda do professor Lucas e ela já prontamente aceitou. E agradecer muito a ajuda das colegas, mais do que isso, por todo o trabalho, até em nome da rede municipal, da professora Danuse e da Claudineia, para a implementação do ensino religioso no nosso município, que felizmente tem assim caminhado de uma forma bem legal mesmo. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, professor Rafael. Eu vou agradecer também, Lucas, antes de passar a palavra para ti, que o Rafael vai fazer a apresentação, a professora Vládia e a professora Simone, que fazem aí a interpretação da língua brasileira de sinais. Isso é automático, na hora ali a gente já está transmitindo juntos aqui. E também ao Kleber e ao Ricardo, que através do Departamento de Articulação Pedagógica ficam ali nos bastidores, organizando toda a demanda técnica para que a gente possa levar aos nossos profissionais e todos aqueles que nos acompanham essa formação. Como o Rafael, a Danuse e a própria Claudineia mencionou, esse tema é um tema muito complexo, para quem não busca, para quem não estuda um pouquinho mais, para quem não se aprofunda e tenta olhar com outros olhos o que é o ensino religioso dentro do contexto escolar, Eu sempre digo que quando a gente busca alguma ação nova, alguma atitude nova enquanto sujeito, enquanto pessoas, a gente tem que pensar também nessa questão do como eu estou enxergando isso? Porque se eu já for com uma visão diferenciada, que não é bacana, eu já vou criar algumas barreiras para que eu não tenha um olhar do que a criança de fato precisa. Então, as nossas boas-vindas ao professor Lucas, que é o nosso anfitrião hoje aqui dessa tarde, dessa formação. Eu sei que essa live proporcionará, além de dúvidas, porque eu acho que é esse o nosso papel enquanto professor, levar aos nossos profissionais dúvidas, questionamentos para querer mais ainda,
porque se nós não levarmos essas questões para os professores, eles não vão querer se aprofundar e contextualizar ainda mais a sua vivência para proporcionar aos nossos estudantes um melhor conhecimento. Eu vou passar a palavra ao professor Rafael, que vai fazer a sua apresentação. E uma boa formação a todos, viu? Vou estar aqui acompanhando para o nosso fechamento. Obrigada, gente. Então, o professor Lucas Piddeck, ele é doutor em Educação pela linha Cultura, Escola e Ensino, no programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal do Paraná. É mestre em Educação, inclusive a dissertação do professor Lucas é sobre a questão do ensino religioso. E graduado em Psicologia, também pela Federal. É pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, o LAPEDU, da Federal. Realizou estágio no programa de doutorado sanduíche no exterior, no Institute of Education da University College London, em Londres, sob a orientação do professor Arthur Schaffman, e Beauchamp, na Alemanha, com o professor Dr. Jörg Riesen. Foi coordenador pedagógico no Colégio Decisivo, analista educacional na província Marista, Brasil Centro-Norte, professor substituto de Psicologia da Educação do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Teoria e Fundamento da Educação, professor de Psicologia de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Instituto Federal do Paraná. E foi coordenador também da Pastoral e professor, isso é bem importante, professor de Ensino Religioso no Grupo Marista, em 2004 e 2013. Então, esse é o nosso querido professor Lucas. Bem-vindo, professor Lucas. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas, a todos. É uma alegria estar conversando com vocês hoje. Quando o Rafael me fez o convite, a formação era presencial ainda, né, Rafael? Foi antes da pandemia, né? E então já vou deixar assim, a provocação que hoje está muito bom nós estarmos conversando assim, mas estou à disposição para a gente conversar pessoalmente também, para eu conhecer mais Araucária, conhecer a estrutura, as escolas, já fico à disposição de vocês também, para quando tiver outros tempos, nós termos também outro tipo de relação também, né? Está todo mundo superando aí, se concentrando nessa parte de lives, mas gostaria muito de estar mais próximo de vocês também, né? Agradeço muito o convite, me sinto feliz em poder colaborar, falo como professor, né, de ensino religioso, mas também gostaria de deixar claro para quem estiver ouvindo, né, que vou fazer uma fala muito mais da teoria, né, de tudo aquilo que eu pesquisei como pesquisador, mesmo a parte teórica, e a teoria nos dá liberdade de ser crítico, de questionar bastante as leis, né, a BNCC, mas hoje eu estou como coordenador pedagógico de uma escola lá em Fazenda Rio Grande, né, no Marista, então até os meus professores, né, meus parceiros professores também devem estar assistindo essa live agora, e nós temos essa diferença, né, quem está na escola tem que fazer a roda girar, né, tem que dar conta das demandas, tem que dar conta do currículo, das orientações. Então, vou fazer uma fala muito crítica, mas eu sei que quem está em sala, quem está na escola, direção, coordenação, pedagogo, às vezes consegue ser crítico na reflexão, mas na prática a gente tem que, às vezes, engolir algumas coisas, né? Então, vou fazer uma fala bem livre assim, mas saibam que eu sei que a teoria é uma coisa, mas no dia a dia da escola é muito mais difícil, né? Peço a licença de vocês aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui, um material que eu preparei hoje. Só um instantinho. E se puderem confirmar para mim se estão enxergando. Estão conseguindo visualizar, não? Ainda não apareceu, professor Lucas. Só um instante. Acho que agora foi, né? Todo mundo está enxergando? Sim. Legal. Bom, então, o tema da nossa formação de hoje, né, é sobre ensino religioso e discutindo esse conceito de novo humanismo, né? Então, que conversa é essa, ensino religioso e novo humanismo, né? O Rafael já me apresentou, né? Então, depois também posso deixar aqui o meu e-mail para contato, fiquem à vontade para dúvidas, comentários, né, para a gente continuar essa conversa. Eu sei que às vezes a formação passa muito rápido, a gente fica com vontade de fazer mais aproximações, né? Eu vou dividir a minha fala hoje em 5 tópicos, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre situar esse debate do ensino religioso escolar e sobre a perspectiva que eu trago hoje.
Vou contar um pouquinho bem brevemente, a pesquisa que eu fiz no mestrado, né, que eu finalizei em 2011, que trata da relação entre o ensino religioso e o ensino de história. Vou trazer, a terceira parte, esse conceito do novo humanismo que eu trabalhei no doutorado, e aí, para se aproximar mais da prática mesmo, né, principalmente para atender mais as angústias dos professores e professoras aí que estão em sala de aula, estão produzindo material aí, falar sobre o ensino religioso e a Base Nacional Comum Curricular. Vou falar tanto de riscos que nós corremos com esse componente e também de oportunidades, e aí depois nós abriremos para perguntas, certo? Bom, situando esse debate, né, a gente vai partir de alguns pressupostos, né, porque isso é bom a gente colocar, assim, alguns pontos de partida. Toda a minha fala agora vai ser sustentada na concepção de que a escola, seja pública, seja privada, seja a escola do campo, seja a escola que esteja atendendo uma comunidade, uma capital ou uma comunidade quilombola, onde quer que esteja, a escola é um local de ensino e aprendizagem dos conhecimentos científicos. Isso é muito importante. Então, independente de ser uma escola católica, espírita, adventista, ou num país laico, ou num país muçulmano, a escola, a minha concepção é de que ela é um espaço muito, muito específico, privilegiado, de se passar para as novas gerações os conhecimentos científicos. E a gente parte de uma defesa muito séria disso, né? Porque nós temos outros espaços para o compartilhamento e a formação de outros tipos de conhecimento, né? A escola não detém todos os conhecimentos, né? Pelo contrário. Então, a gente começa com esse ponto para pensar assim, eu posso aprender religião, religiosidade em muitos outros espaços também, né? Então, se eu quiser me aprofundar numa determinada religião, eu posso frequentar determinados espaços propícios próprios para isso, né? Mas a escola é a defesa do conhecimento científico, que tem método, que está muito ligado com as pesquisas, muito ligado com a universidade. Então, se nós tivéssemos, né, uma articulação universidade, colégio, escola, seria o ideal, né? Porque aquilo que a gente ensina para as crianças e adolescentes na escola é aquilo que a ciência produz, né? É aquilo que está mais avançado na ciência. Às vezes o currículo não consegue dar conta, né? O currículo está sempre correndo atrás daquilo que a inovação científica está sendo estabelecida como novo, como o próximo passo da ciência. Outro pressuposto também que eu coloco é que os componentes curriculares, que nós chamávamos de disciplinas, que a gente já chama também de matérias, né? Eles não são saberes dissociados das suas ciências de origem. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós esquecemos de onde vêm as matérias, né? Vamos chamar de matéria que a gente se entende, né? De onde vêm esses componentes curriculares? De onde vem a matemática? De onde vem a geografia? De onde vem aquilo que eu ensino em história? De onde vem o ensino religioso? Os componentes curriculares, eles são espelhados em ciências de origem específicas, né? Em campos, em áreas da ciência, que são adaptados à formação de crianças e jovens. Então, na prática, isso quer dizer o quê? Que a matemática da escola não pode ser diferente da matemática da universidade, das pesquisas em matemática. Que as ciências, que nós chamamos de ciências, não podem estar afastadas das pesquisas em ciências naturais, das pesquisas de biologia, de química, de física, né? Que a história da escola não pode estar afastada da história da universidade. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Muitas vezes a cultura escolar, ela se cria, né, algumas concepções, alguns materiais, alguns currículos que ficam congelados, e por mais que a ciência avance, os debates avancem, a gente acaba não tendo a mesma velocidade na escola, né? Então, podemos dar um exemplo bem simples, caricato, né? Todo mundo já está assim, cansado de saber que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, né? As pesquisas historiográficas e as concepções de interpretação da história já nos mostram que o encontro entre Portugal e Brasil não foi um encontro de descoberta, né? Mas, enfim, de vários arranjos, de tomada de posse e assim por diante. Mas quando a gente vai acessar currículo ainda, ou muitas vezes livro didático, principalmente, ou quem sabe algumas falas de professores, nós temos essas concepções de, não, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, e assim por diante. Então, é muito importante tomar esses pressupostos iniciais, porque o ensino religioso,
ele não é um componente curricular que está presente na história do Brasil desde o início do início da escola básica, né? Ele entra, sai, ele muda de figura, tem um histórico bem complicado aí, e nós já vamos debater sobre isso. Então, as minhas concepções, meus pressupostos iniciais são esses. A escola é um lugar da ciência, tá? As crianças e adolescentes precisam conhecer o conhecimento científico. E os componentes curriculares são as pontes que nós fazemos entre o conhecimento científico da universidade, da pesquisa e a escola, certo? Isso nos traz um debate muito interessante, que eu acho que é um debate que às vezes não está muito explicitado. Quando nós fazemos a formação no Brasil para ser professor, nós passamos pelas formações das licenciaturas. Nós fazemos o curso de pedagogia, ou então licenciatura em física, licenciatura em química, em matemática, em língua portuguesa, e assim por diante. Quando nós fazemos a formação em pedagogia, nós temos uma formação geral, generalista, né? E isso nos aproxima, assim, de uma concepção que eu sou capaz de ensinar qualquer componente curricular, que é o que a maioria das meninas e mulheres, né, que fazem a formação pedagógica, passam como professoras generalistas de educação infantil e fundamental 1. Tem que dar conta de tudo. E logo já vem aquela angústia, né? Como é que eu vou dar aula de geografia? Como é que eu vou dar aula de matemática? Será que dar aula de língua portuguesa, alfabetização, letramento, é a mesma coisa que dar aula de matemática? Será que são conhecimentos parecidos, né? E, por outro lado, né, isso que a gente pode chamar da didática geral. Nós temos, recentemente, um debate novo, que são concepções de didáticas específicas, que mostram justamente isso, que ensinar um determinado conhecimento, ele é diferente de outro, porque mais do que apenas o conhecimento ser diferente, a forma de se aproximar desse conhecimento também é diferente. Por exemplo, nós temos o conhecimento, a diferença de natureza do próprio conhecimento, que seria a ontologia, né? O que é o conhecimento em si, e nós temos a maneira pela qual esse conhecimento foi estabelecido, organizado e construído e aprendido pelos seres humanos, né? A epistemologia. Uma coisa é a biologia, né? Uma coisa é você estudar a biologia. A outra coisa é como que esse método de estudo nos faz ter propriedade de dizer que a biologia é assim ou é assado. E esse debate, ele fica um pouco, eu falo que não está muito explícito, porque às vezes nós que estamos na escola não sabemos que está acontecendo essa disputa, né? Sobre como se ensina algo. Porque depois, no Fundamental 2, no ensino médio, nós temos as pessoas que são responsáveis pelas licenciaturas, que estão mais próximas do debate da sua didática específica. Então, se eu sigo pela linha da didática geral, é uma pessoa que é responsável por ensinar todos os tipos de conhecimento. Mas será que eu consigo dar conta de ensinar da mesma maneira conhecimentos diferentes? Né? Esse é um ponto de atenção, assim, né? E, ao mesmo tempo, se a gente pega Fundamental 2, ensino médio, as pessoas, né, o desafio de você ensinar um conhecimento, que muitas vezes você domina o conhecimento, mas não domina a maneira pela qual as pessoas aprendem esse conhecimento. Nós vamos chegar no ensino religioso e isso vai ser bem importante. Quando você é formado em pedagogia, você tem essa formação generalista. Mas agora, recentemente, eu digo recentemente, por mais que os anos aí sejam 70, 80, que vocês estão vendo na tela, esse debate não chegou em todas as escolas ainda. Alguns sim, outros não. São debates de pesquisa sobre ensino e aprendizagem que não são feitos nas faculdades de educação ou de pedagogia especificamente. São debates realizados nas ciências específicas. Então, nós temos no Brasil já trabalho que está em andamento, muito consolidado, muito bonito, é um trabalho de pesquisa em alfabetização e letramento. Nós temos a Magda Soares como grande exemplo, né? E nós temos hoje uma concepção de alfabetização e letramento diferente do que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás, né? Isso veio da discussão das letras, né? Nós temos também a educação matemática, que chega no Brasil nos anos 70, 80, também vindo de pesquisadores dentro da matemática, discutindo quais são as maneiras pelas quais as pessoas podem aprender matemática. Temos a educação em ciência, que traz, desde os anos 70, a ideia de experiências, de você aproximar a criança do método científico, de colocar laboratórios
nas escolas, construção de laboratórios, de trazer a criança a fazer experimentos, né? E nós temos também a educação histórica, que é mais recente, e não que ela... isso chega no Brasil nos anos 90, né? Mas já tem uma produção aí na Alemanha, na Inglaterra, em Portugal, desde os anos 60, 70, que também discute a história não da perspectiva da psicologia e nem da pedagogia, mas discute a história a partir da perspectiva da teoria da história. Então, essas concepções todas, elas trazem maneiras diferentes de entender o ensino e a aprendizagem. E nós estamos vendo um pouco de conflito entre uma maneira generalista e uma maneira específica, né? A minha fala hoje, ela vem da educação histórica. Eu não sou historiador, mas a minha pesquisa e a minha participação como pesquisador na universidade, ela foi nessa área, foi no laboratório de pesquisa em educação histórica da Federal, que eu ainda participo, né? Então, a minha perspectiva de discussão hoje do ensino religioso, eu vou falar sobre o ensino religioso, mas a partir do ensino e aprendizagem de história, da didática específica da história. Isso pode ser um pouco diferente, né? Mas vale a pena para professores e professoras generalistas que estão me ouvindo, e para os colegas, né, todos, a gente ter uma olhada, assim, né, o que a pedagogia diz do ensino e aprendizagem, o que a psicologia diz do ensino e aprendizagem, e o que as ciências específicas das licenciaturas estão descobrindo e debatendo sobre ensino e aprendizagem. Às vezes se aproximam e às vezes se afastam, certo? E aí nós chegamos no tema de hoje, que é o ensino religioso, né? Bom, quais são as ciências de referência? Porque o ensino religioso, ao contrário da matemática, não existe uma ciência chamada ensino religioso. O ensino religioso, ela nasce como ensino religioso escolar. E o nome, né, o nome do componente ensino religioso já é polêmico em si só, né? Porque religioso acaba sendo um adjetivo de ensino. Então, se o ensino é religioso, eu vou rezar em sala, né? O ensino em si já é religioso, eu vou fazer uma missa, eu vou, né, levar as crianças no terreiro. Como é que eu vou fazer um ensino que seja religioso? Então, tem toda uma polêmica já no nome, né? Mas não existe essa ciência. E, então, de origem, né, o ensino religioso, eu vou fazer a faculdade bacharel em ensino religioso e a licenciatura. Hoje em dia já existe mais as licenciaturas em ensino religioso. Mas o próprio bacharelado nessa área, ele se apropria de várias outras ciências, eu coloquei algumas aí, mas são várias, né? Então, da onde vem o conhecimento do ensino religioso? Das ciências da religião, principalmente, né? Então, vários professores que estão responsáveis por essa disciplina fizeram essa formação em ciências da religião, das ciências sociais, destacadamente sociologia e antropologia, da fenomenologia, da filosofia, até mesmo da psicologia da religião, e assim por diante, da própria história, da geografia, geopolítica, enfim, todas essas ciências fornecem o conhecimento, o substrato, a ontologia daquilo que vai ser dado numa matéria escolar, num componente curricular escolar chamado ensino religioso. Mas com isso, fica a seguinte pergunta: eu sei o que eu vou ensinar, mas como eu vou ensinar? Essa é a grande discussão de hoje. Porque se eu estou trazendo para vocês que quando eu penso em como ensinar a matemática, eu tenho a resposta da pedagogia, que a pedagogia diz, ensina-se matemática assim. E agora eu tenho, a partir dos anos 80, a própria matemática dizendo, não, ensina-se matemática de outra maneira. Como é que eu vou conceber isso no ensino religioso? Eu vou apenas para a didática geral? Que didática específica vai discutir o ensino religioso? Esse é um grande problema, porque se você... e eu sinto que os professores devem ter essa angústia, você dá uma olhada no currículo, ele é gigantesco, né? Um número de informações no ensino religioso muito grande. Mas como é que eu vou me apropriar disso? Como que eu vou organizar isso da educação infantil até o ensino médio? E aí vem a BNCC e fala, o ensino religioso, ele é uma área de conhecimento e também é um componente e vai estar presente na educação básica inteira, né? Como é que a gente vai dar conta desse componente? Vou trazer para vocês, então, o que eu fiz como pesquisa a partir da teoria da história, né? Então, agora, essa parte eu vou tratar sobre a educação histórica, que é a discussão do ensino e aprendizagem da história feita por historiadores a partir das concepções da teoria da história. E eu fiz essa pesquisa, terminei em 2011, porque eu era um professor de ensino religioso e eu percebi que enquanto professor super angustiado com todas essas questões, né, de como organizar esse componente curricular,
eu percebi que nós tínhamos aproximações interdisciplinares com a história, com a geografia, com as ciências, e que às vezes tinha até sobreposições, né? Então, eu trabalhava ensino religioso de uma maneira, a história trabalhava de outra, como que isso ficava na cabeça dos nossos alunos, né? Então, assim, eu entrei no mestrado com o objetivo de pesquisar o que será que a história, como que a história compreende esse ensino religioso, né? E como que a disciplina, o componente curricular história, ensina conteúdos religiosos. Porque isso todo mundo, né, tem noção que nós, durante a aula de história, os professores o tempo todo estão trazendo temas, conteúdos, curiosidades, ou às vezes assim, temas centrais sobre religiões em si, né, em geral, né? Então, essa pesquisa eu fiz no campo da educação histórica, né, que se baseia na teoria da história, e ela tem uma ideia de um método da construção do conhecimento histórico utilizado como referência para a aprendizagem histórica. Em outras palavras, na educação histórica, a gente acredita que para aprender história, nós temos que compreender como é que a história, a ciência história, constrói o seu método, constrói as suas narrativas, e se aproximar disso em sala de aula, né? Então, a educação histórica, ela acha que aprender história não é apenas decorar fatos e datas, né? O que aconteceu em tal data na história? Mas sim, você aprender o que aconteceu no passado para você desenvolver a consciência histórica, que é uma parte da sua consciência que todas as pessoas têm, né? Então, o grande autor teórico da educação histórica no Brasil, né, trazido da Alemanha, o professor Jörn Riesen, ele diz que consciência histórica é, assim, um modo pela qual a relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana. E essa operação pode ser descrita como orientação do agir e do sofrer humano no tempo. Então, é passar pelas experiências na vida e se orientar, tomar decisões, fazer escolhas, baseado no conhecimento que você tem do presente e do passado. Se orientar temporalmente. Então, passei por experiências no meu passado, o meu país passou por determinadas experiências, eu vivi algumas experiências, e com base nesse conhecimento eu posso tomar decisões e organizar a minha vida, meu presente, meu futuro. Muito diferente do que aprender história para saber, o Brasil teve em 1500 a chegada dos portugueses. Mais do que isso, né? Entender por que eu, brasileiro, hoje, em 2020, falo português, nosso país foi colonizado, por que as nossas riquezas não trazem qualidade de vida para as pessoas do nosso próprio país, por que nós somos um país tão desigual e assim por diante, né? Então, esse conhecimento histórico muito mais vivo e que me ajude a tomar decisões no tempo. Aí, a minha pesquisa, então, né, no mestrado foi assim, vou contar o recorte para vocês, né? Era a escola particular que eu trabalhava, e para identificar esses conceitos religiosos, eu fiz a leitura, né, o estudo de todos os livros didáticos na época da 7ª série, né, da 6ª série, da 5ª série até a 8ª série na época. Hoje seria do 6º ao 9º ano. Então, foi uma leitura aí aprofundada, né, do 6º ao 9º ano, de todo o livro didático, de uma coleção que já era adotada nessa escola há muitos anos. Por quê? Eu gostaria de entrevistar os alunos, né, ou de conversar com os alunos lá no primeiro ano do ensino médio e ver como que isso tinha ficado para eles, né? Então, foi assim que eu organizei essa pesquisa de mestrado. Eu estudei todos os livros didáticos, identifiquei os conceitos religiosos, livro didático de história e não de ensino religioso. E apliquei o questionário nos adolescentes ali do primeiro ano e conversei com alguns deles e também apliquei questionário com os professores. Bem interessante para ver essa relação que eles fazem. Primeiro, sobre se a história serve para alguma coisa, se aprender história tem a ver com a vida deles, essa é a primeira grande pergunta da pesquisa, mas também se aprender história com esses temas religiosos, eles conseguem identificar essa relação também na prática da vida deles. Porque nós estamos vivendo um país que tem uma origem, uma colonização fortemente influenciada pelo catolicismo, né, patrocinada, inclusive. Nós temos um país que tem uma matriz africana fortíssima, trazida com as pessoas escravizadas da África. Nós temos um país com tradições indígenas. Então, as matrizes religiosas no Brasil, elas dizem respeito à nossa identidade como povo também, né?
Então, não tem como você dissociar hoje ser brasileiro, estar vivo no Brasil, sem perceber a influência das religiões da nossa organização social, né? Então, teoricamente, o que se espera de um menino, uma menina de 15, 16 anos, é que ele perceba isso o tempo todo, né? Que a religião e a religiosidade está presente na vida dele, quer ele seja religioso ou não, né? As decisões que acontecem na política, no dia a dia, estão muito influenciadas pelos pensamentos religiosos no Brasil, né? Isso não diz respeito ao passado apenas, mas diz respeito também ao presente, certo? Bom, quais são os resultados, né? E aí depois deixo o link também aí da dissertação para vocês lerem com mais calma, quem tiver curiosidade. Primeiro, uma forte presença dos temas religiosos nos livros didáticos de história. Você começa a ler lá da quinta série até a oitava, do sexto ano até o nono, você percebe que tem religião em quase toda a página do livro de história. É muito interessante fazer. Eu peguei uma coleção específica, mas qualquer coleção de livro didático de história, você vai encontrar muitos temas religiosos mesmo, né? E a presença ela acaba sendo descendente, ou seja, nos primeiros anos do Fundamental 2, mais temas religiosos, e aí vai chegando mais próximo do presente, mais temas políticos, né? Então, nós temos lá capítulos sobre o islamismo, lá no sexto ano, sétimo ano, capítulos sobre Maomé, sobre cristianismo, e depois, quando chega mais na história presente, no nono ano ali, acaba sendo uma história mais política, né? Das divisões de Brasil-Império, Brasil-Colônia, Brasil, as relações democráticas do Brasil atual, e assim por diante. Segundo resultado que a pesquisa apresenta, uma forte relação entre as ideias das crianças, dos adolescentes que eu entrevistei, com as ideias dos livros. Assim, eles têm uma relação muito parecida sobre a presença ou não da religião na história, ou sobre também a maneira pela qual a história é apresentada. Então, isso traz a responsabilidade muito grande do uso do livro didático, né? Muitas vezes, o livro didático acaba sendo o nosso único currículo, né? Então, a gente acaba reproduzindo o livro didático sem nossa própria reflexão. E uma resposta, né, um resultado da pesquisa que é muito triste, mas que é fato, a gente percebe que a história, o componente curricular história, não se relaciona com o presente. As crianças e adolescentes, elas veem, eu aprendo história só do passado, eu não vou usar isso para a minha vida, ou tudo isso que eu estou estudando eu só vou decorar para a prova, vou escrever lá, vou fazer resumo, vou decorar, vou colocar na prova, vou passar de ano, vou usar no Enem, vou usar no vestibular, mas não tem nada a ver com a minha vida pessoal, né? Isso, a maioria dos jovens acaba relatando isso, né? Dentro da pesquisa também a gente estudou os tipos de consciência histórica, né? Um debate mais teórico, mas também que vale a pena uma leitura mais aprofundada, e a consciência histórica predominante dos jovens apresentada é do tipo tradicional, né? Ou seja, o passado ele deve ser repetido, tudo que é do passado é bom, né? A manutenção do passado é sinônimo de qualidade, né? E como eu disse, os estudantes não conseguem relacionar os conceitos históricos da religião também com a sua vida prática. E no final da dissertação, né, eu coloquei como provocação, né, e como resultado, o conceito de novo humanismo, que vem também desse professor alemão, né, Jörn Hyssen, como uma possibilidade de fundamentação teórica da aprendizagem histórica, né? Esse foi o resultado do mestrado. Vou trazer algumas frases aqui dos estudantes para vocês verem como é legal ver a fala dos adolescentes, né? Então, alguns tipos de narrativa deles, né? Olha como que o jovem fala de um jeito bem tradicional, né? Na minha opinião, a história é inútil na minha vida agora. Eu não sei se eu vou utilizá-la no futuro, mas no momento não faz diferença. Eu sempre decoro a matéria para passar de ano, né? A gente consegue identificar alguns alunos falando isso para a gente, né? Com licença. E um tipo de consciência histórica que o professor Hyssen chama de genético, que seria mais crítico e também mais individual, né? Que o próprio aluno faça a sua própria reflexão. E aí temos um aluno que diz o seguinte: o conhecimento do conflito entre ciência e fé nos leva a compreender o pensamento de pessoas diferentes e a divergência de crenças e ideias. É importante saber sobre isso para o desenvolvimento de nossos pensamentos no dia a dia. Então, a gente gostaria que todos os alunos pensassem mais próximo disso, né? Que percebessem essas relações entre ciência e fé, entre as religiões, o passado, o presente e o futuro. Mas a gente sabe que boa parte deles está preso mais nessa ideia de que a história é só um bando de conteúdo que eu tenho que decorar para passar no vestibular e no Enem. Bom, então nós estamos chegando
nesse conceito de novo humanismo, que é o que eu apresento como provocação no final da dissertação, e depois eu vou usar o doutorado para estudar e pesquisar a fundo como foi construído isso, né? O que seria o novo humanismo proposto pelo professor Riesen na Alemanha, né? Ele é historiador, né, filósofo da história, e ele defende a didática da história como um campo de pesquisa à parte, né? Então, além da história, da teoria da história, o professor Riesen defende a didática da história como um campo de pesquisa, de investigação à parte. O novo humanismo seria uma maneira, né, de conhecer como cada cultura define a sua ideia de humanidade. Veja só, ele parte do pressuposto que em qualquer cultura que você for, no presente, em qualquer parte do planeta, ou então no passado, em qualquer tempo, as pessoas, elas vão dar um significado para aquilo que elas chamam de humanidade, em qualquer grupo humano do mundo. Isso seria uma definição antropológica, né, que o professor Riesen também faz essa aproximação. Em qualquer ser humano, em qualquer parte do planeta, em qualquer parte da história, eles vão definir o que eles acham que é ser um ser humano. Por quê? Nós temos casos de desumanização muito graves, que isso salta aos nossos olhos e nos impressiona, né? Nós temos até alguns casos recentes, né? Por exemplo, nós tínhamos zoológicos que mostravam grupos humanos, zoológicos de animais que tinham grupos humanos separados lá, isso muito recentemente, século passado, e na verdade eram o quê? Eram pessoas escravizadas de outros continentes que não eram concebidos como um ser humano. Se eu escravizo uma outra pessoa, eu não estou concebendo essa pessoa no mesmo nível de humanidade que a minha, né? Então, apenas dar o exemplo da escravização. Ou eu posso pensar também no Holocausto, né? Para a gente construir uma máquina de guerra, como foi a construção nazista, a máquina de morte de milhões de pessoas, né? A indústria da morte que foi construída daquela maneira, os soldados alemães, o povo alemão naquela época não poderia conceber os judeus que eles estavam assassinando como humanos como eles, e não concebiam. Eles tinham certeza absoluta que o povo ariano é uma espécie diferente, uma raça superior, né? Então, o novo humanismo, ele parte disso. Primeiro, perguntar como que cada cultura, cada grupo cultural responde a essa pergunta sobre o que é ser um ser humano. Tá? Primeiro, começa por aí. Segundo, seria buscar aproximações nas ideias de humanidade e encontros interculturais. Porque quando eu tenho esse encontro, nós temos respostas diferentes, tem alguma coisa em comum e algumas coisas que serão divergentes. E o novo humanismo, ele defende que nós temos que defender o princípio da dignidade humana, que seria um imperativo categórico kantiano. Esse princípio diz, né, é a defesa absoluta da vida humana. Né? Então, a nossa espécie, a priorização, né, do Homo sapiens, a compreensão do ser humano como algo inalienável em relação à sua dignidade. O que não acontece no nazismo, o que não acontece na escravização. Né? Então, nós temos que conhecer grupos humanos diferentes, mas defender completamente o princípio da dignidade humana. Essa seria a proposta do novo humanismo. E o Riesen também apresenta que a globalização ela aproximou geograficamente culturas que eram distantes. Então, é muito necessário e urgente estabelecer pontes de diálogo e de tolerância. Isso nós vemos diariamente no nosso país e no mundo, né? Nós percebemos o quanto que é urgente a gente aprender a lidar com o diferente, a respeitar pessoas que pensam de maneira diferente, que têm outro tipo de crença. E aí, agora, com certeza, vocês já estão fazendo pontes sobre a teoria da história do professor Riesen e o ensino religioso. Percebem que tem essa aproximação e por que eu coloquei o novo humanismo como possibilidade de resposta. Então, a teoria do Riesen seria essa em relação ao novo humanismo. Já o ensino religioso, né, ele vem e vai de maneiras relacionadas com a nossa história, a história do nosso país, né? E aí, de repente, nós temos uma lei, né, que diz que é base, né, a BNCC, que nós temos muitas críticas e também muitos avanços em relação a ela, mas, de qualquer maneira, a discussão da BNCC, ela se coloca como democrática. Então, se você pegar desde o governo Dilma, o governo Temer, todo mundo que está ali na frente da cadeira do Ministério da Educação vai apresentar a BNCC como um processo democrático, porque eles fazem vários processos de escuta, e isso de fato aconteceu, né?
muitos momentos de escuta, de participação popular. O problema é que a gente nem não sabe o quanto essa escuta modificou o plano que eles tinham já pronto na mão, né? Então, a gente escuta, mas escutar é uma coisa, fazer modificações a partir da escuta é outra, né? E o ensino religioso é um dos temas mais polêmicos, que ele entra e sai da BNCC várias vezes, e lá aos 49 do segundo tempo ele entra e chega como área do conhecimento e também como componente curricular obrigatório, né? Então, a nossa história desse componente é uma história difícil, porque se você perceber, né, a nossa LDB, ela vai colocar a Lei de Diretrizes e Bases lá em 96, e depois na prática em 97, que você ensinar apenas uma religião, que é o que a gente chama de proselitismo, é algo ruim e proibido, né? E depois até mesmo passível de interpretação criminal, né? De você usar o espaço público para favorecer apenas uma religião. Só que isso, até 96, era autorizado, ou então não era combatido, né? E não era explicitado como é na LDB em 97. Então, quem teve ensino religioso escolar antes dessa época, como eu tive, como muitos dos nossos colegas, lembra que pode ter acontecido de ter tido aula de ensino religioso com um padre, com um ex-padre, com uma freira, com um pastor, né, e com pessoas que estavam ali apresentando apenas uma religião. Você vai ter aula de ensino religioso agora, você vai aprender a rezar, você vai aprender orações, você vai aprender ritos, cultos, dogmas de uma determinada religião, que é o que a gente chama de proselitismo, e isso em 97 passa a ser proibido, certo? Então, se você, professor, professora, está me ouvindo hoje, se você tem alguma religião que você professa pessoalmente, isso não é um problema. O problema é você usar o ensino religioso ou qualquer outro momento da sua aula na escola pública ou privada para você apresentar apenas a sua religião como verdade, tá? Então, isso é realmente muito sério, muito problemático desde 97, tá? Na LDB. Quando nós temos a mudança, para colocar assim, não, proselitismo é uma coisa ruim, você tem, assim, um impacto na sala de aula, né? E você pode perceber isso nos livros didáticos do ensino religioso, porque até 97 nós tínhamos várias coleções, né, que apresentavam lá, principalmente no Brasil, a Igreja Católica ou o cristianismo como o único caminho, né? Quando nós temos a proibição disso em 97, passa a ser proselitismo, né, ou então o proselitismo fica mais destacado, os livros continuam muito parecidos, mas eles começam a virar ensino de valores. E isso é um risco que nós, professores de ensino religioso, também temos passado muito, né? Porque eu não tenho uma ciência de referência que me diz como eu devo dar aula. Eu tenho muita coisa para ensinar. E é ensino religioso que é para tratar de valores, ou que é para tratar de aproximação e de tolerância religiosa. Eu vou fazer dinâmica de grupo, eu vou fazer atividades de amizade, de respeito, e eu acabo virando um professor de valores morais, né? Isso é um risco muito grande que a gente corre também. Bom, que também não é a orientação que a BNCC traz, né? Não é a ideia de a gente fazer aula de valores. Pode perceber que os livros didáticos muitas vezes trazem isso, né? Aula sobre a importância da família, aula sobre a importância da amizade, aula sobre a importância do perdão. E se você for pensar bem, são valores cristãos, né? De um humanismo cristão, que seria um pouco diferente se fossem apresentados de outras matrizes religiosas. Então, a gente proíbe o ensino de uma religião só, mas acaba tendo aula de valores que acabam sendo parecidos com valores do cristianismo. É bem complicado. Um outro aspecto muito complicado, muito crítico, né? Nós temos a visita ao Papa Bento XVI no Brasil. Infelizmente, eu não coloquei o ano aqui, se não me engano, 2006, 2007, e que ele senta com o então presidente Lula e assinam uma concordata de acordo comum, realmente, entre o Brasil e o Vaticano, com vários tópicos, e um desses tópicos é um incentivo por parte do Vaticano sobre o ensino religioso, e obviamente, que quando o Vaticano assina, é o ensino religioso católico, né? Então, você veja só, nós temos uma BNCC que nasce agora, mas, ao mesmo tempo, já tinha essa discussão, e nós temos uma legislação brasileira que permite a crença de todas as pessoas, e também a ausência de crença de todas as pessoas, né, que a gente chama de laicidade, né, que todo mundo pode ter a sua fé, mas que o Estado não pode escolher um tipo de fé, nem por maioria, nem por minoria. Nosso Estado é laico,
então cada um pode ter a sua fé e o Estado não pode impedir as pessoas de rezarem, de ter as suas práticas, mas nós temos o presidente sentando com um líder religioso da Igreja Católica, que nós temos essa história muito grande, Brasil e catolicismo, né, e acaba sendo um pouco de privilégio nisso. E aí a BNCC vem com obrigatoriedade, né. Bom, sobre a BNCC, ela traz 4 unidades temáticas muito interessantes, né, que traz de identidades, alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas, filosofias de vida, traz matrizes religiosas, né, as 4 principais para o povo brasileiro, se a gente pensar assim, né, a matriz indígena, a matriz africana, a ocidental e oriental, que é uma divisão mais geográfica, mas é uma forma de organizar tudo isso. E vocês percebem, então, que aqui se compreende o ensino religioso, multirreligioso, plurireligioso, intercultural, muito mais próximo da tolerância, da laicidade, muito interessante, né? Então, acho que já podemos colocar aqui como um avanço da BNCC em relação às práticas que nós tínhamos de ensino de valores ou então de ensino de uma determinada fé única, né? Porém, esse é o que ensinar, né? Os professores estão com essa tarefa na mão aí, né? O que ensinar, né? O que ensinar está aí. 4 unidades temáticas, 4 matrizes religiosas e todas elas gigantescas, né? Apenas com uma aula por semana, muitas vezes, né? E aí, então, eu gostaria de encerrar minha fala, né? Trazendo bem essa questão prática mesmo para os professores de riscos e desafios desse componente curricular. O primeiro risco, então, como eu estou tentando organizar na fala, é essa ausência de método e da didática específica do ensino religioso, porque ele não existe um correlato dele na ciência, mas sim várias ciências que influenciam a construção dessa área do conhecimento, né? Então, nós temos o que ensinar, mas nós não temos o como ensinar. E, com certeza, aí, professores, por favor, comentem ainda depois no chat, aí depois entrem em contato com a gente sobre essas angústias de como ensinar, porque eu, como professor, sempre me sinto muito angustiado, e aqui na escola também a gente debate muito sobre como dar aula de religião, como apresentar religião para as crianças tão pequenas, ou como debater alguns temas tão delicados da religiosidade das matrizes religiosas, né? Outro risco, né, e um desafio muito grande, é um conteudismo gigantesco, né? Vocês são todos educadores, sabem o que é um conteudismo, né? É muita coisa. Nós temos aí matrizes gigantescas com informação, assim, infinita, né? Porque se for apresentar, por exemplo, a matriz oriental para uma criança de Fundamental 1, eu pressuponho que ela compreenda Ocidente e Oriente, né? Então, como é que eu vou fazer para apresentar as matrizes indígena, ocidental, oriental, sem a criança entender o mapa mundi dessa maneira, essa organização política, filosófica do Ocidente e do Oriente? Então, colocaram muito conteúdo, muitas competências, muitas habilidades, muitas unidades temáticas, muitas matrizes, e a gente fica lidando assim, tá, eu tenho que falar sobre todas, eu não posso falar só sobre o cristianismo, só sobre o espiritismo, mas como é que eu vou falar de tudo, né? Em uma aula semanal de 45 minutos, 50 minutos, né? O conteudismo também traz essa ideia de coxa de retalhos, parece que é um conjunto extenso de curiosidades, né? Você pega, se você sabia que na Índia as pessoas fazem os velórios no Rio Grande, empurrando os corpos das pessoas, né, deixando o próprio rio levar, você vê um monte de curiosidades, né? Mas como é que a gente constrói e costura essas curiosidades em conhecimento estruturado? Essa é a fraqueza do ensino religioso, da maneira que ele foi organizado. São coisas curiosas, são elementos importantes das religiões, mas como que a gente vai organizar isso se isso não constitui como uma ciência, né? Outro problema que também nós percebemos, a falta de formação inicial, por não existir há muitos anos a licenciatura em ensino religioso. Eu sei que hoje existe em alguns lugares, né? Mas também a formação continuada dos professores nisso é muito novo, muito incipiente ainda. Nós temos alguns grupos no Brasil que debatem ensino religioso, né? Mas também ainda sofre um pouco pela ausência de pesquisas, ou pela ausência de organização, ou pela diferença entre aquilo que é pesquisado e aquilo que a BNCC organizou também, né? Na prática, o que acontece? Se eu não sei como ensinar, muitas vezes eu vou trazer do meu coração, né? Um professor de história que não estuda educação histórica, que não estuda pedagogia, ele vai dar aula daquilo que ele acredita politicamente, e ele vai dar aula daquilo que ele lembra dos melhores professores da infância dele. Um professor de matemática que não tem estudo em educação matemática, não tem estudo em pedagogia,
ele vai lembrar dos seus melhores professores de matemática. Mas um professor de ensino religioso que não tem uma formação nas ciências da religião, na didática da história, na didática da geografia, e que também não tem uma formação da pedagogia, ele vai tender a ser proselitista, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, infelizmente, eu até fui convidado por uma editora para fazer formação de professores de ensino religioso do estado de Amazonas, meus colegas do Amazonas, e eu lembro de estar, assim, em Manaus, conversando com muitos professores de ensino religioso, se não me engano, tinha uns 60, 70 do município de Manaus, e trazia assim, olha, professor Lucas, aqui quase todo mundo é pastor, né? E aí esse é o problema, não por serem pastores, né? Mas por serem de apenas uma concepção religiosa. Se fossem todos padres, seria um problema. Se fossem todos, né, gurus, seria um problema. Se usassem o espaço do ensino religioso como um local de conquistar aquelas crianças para a sua religião. Isso é muito complicado, isso é antiético, né, imoral pela idade das crianças e também ilegal hoje no Brasil, né? Então nós não podemos para convencer as pessoas a acreditarem no que eu acredito. Nós também temos um outro problema que com certeza vocês já passaram, da intolerância e resistência das famílias. O Brasil é um país racista e o Brasil é um país intolerante religioso, né? Nós temos hoje vários conflitos que estão acontecendo. O mito do brasileiro como uma pessoa cordial, como uma pessoa que aceita a diversidade, é uma fala muito comum, mas ela não corresponde à verdade, né? O brasileiro é intolerante religioso em relação principalmente às matrizes africanas e às matrizes indígenas, né? Então, nós temos muitas famílias que não permitem que seus filhos assistam às aulas de determinada matriz, né? E o que acontece? Se o conhecimento ele é apresentado como curiosidade, e aí eu desabafo como professor também, eu lembro disso de apresentar as matrizes orientais, né, em sala de aula, falando sobre confucionismo, shintoísmo, hinduísmo, e meus alunos lá no 6º ano olhando para mim assim, e dando muita risada, se divertindo com os costumes, falando, nossa, que ridículo que eles fazem assim, nossa, como esse povo é burro de fazer assado, né? Então, se a gente não consegue amarrar esse conhecimento, para a criança e para o adolescente, ele olha para tudo isso como um grande estereótipo, né? Aquilo que é curiosidade, que é excêntrico, ele acaba sendo negado, né? Nós somos os normais, nós somos os certos, aquela outra cultura, ela é inferior, eles são burros, eles são ignorantes, eles são estranhos, eles são excêntricos, né? E a gente acaba tendo, em vez de uma aproximação, acaba tendo uma estereotipação da cultura pelos estudantes, né? Olha como é difícil nosso componente. E aqui, Rafael, né, até abrindo parênteses, né, você falou que eu te convenci da importância do ensino religioso, eu espero não estar te convencendo hoje do contrário, né? Mas a reflexão é essa, é um componente muito, muito desafiador, muito complicado, politicamente muito complicado, mas que também oferece algumas possibilidades, tá? Algumas oportunidades. Então, não queria deixar vocês apenas com desespero, mas também quero deixar algum tipo de esperança. Quais são as oportunidades? O nosso currículo da BNCC, ele, teoricamente, pela pedagogia das competências e habilidades, teria que ser menos conteudista, mas não é o que acontece na prática. A BNCC é muito grande, muito volumosa, e todos os outros componentes curriculares são muito apertados, pressão, é vestibular, é Enem, é prova Brasil, é avaliação diagnóstica, avaliação externa, né? E não temos muito espaço para trabalhar essas formações humanas. Por mais que se fale lá em competência socioemocional, que é um capítulo à parte da BNCC aí que eu gostaria de discutir com vocês outro dia, sobre o que é competência socioemocional, né, que a BNCC traz, mas não se discute isso. Coloca no documento, mas não tem onde. O professor de química, de física, não vai conseguir parar tudo que está fazendo para ensinar respeito, para ensinar a pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Então, no meio desse volume de conteúdos, dessa pressão de resultados, nessa escola apertada, burocrática, que a BNCC diz que traria uma grande modificação, mas não consegue romper, nós temos aí um componente curricular de 45 minutos, 50 minutos por semana, e que a gente é um pouco mais livre, né? E aí, a possibilidade de trabalhar essa alteridade, que significa o respeito e o reconhecimento do outro, da tolerância em relação à diferença, né? Trabalhar a humanização,
fazer uma formação humana, que é o que nós colocamos na nossa Constituição, que a gente coloca em todo o documento, que a nossa formação é integral, mas entre a parte psicossocial, né, e cognitiva, a gente só dá a parte cognitiva, a gente tem pouquíssima aula de educação física, a gente tem as crianças e jovens passam horas sentadas em cadeiras, né, assim, não tão apropriadas para a sua faixa etária, a gente não pensa muito nos sentimentos, nas emoções, prioriza muito a parte cognitiva, então esse integral aí acaba sendo capenga, muito menos a parte espiritual, transcendental, de sentido de vida, de projeto de vida, que depois acaba aparecendo como conteúdo transversal, né? Então a gente tem essa oportunidade de lidar com isso, né? E nós temos uma urgência absurda desses temas, porque nós temos hoje um país preconceituoso, como eu afirmei, um país intolerante, e a consequência disso diariamente nos jornais, né? Eu vou até finalizar aqui mostrando de maneira triste, né? Em outubro desse ano, nós tivemos um professor de história na França que apresentou a questão super polêmica da questão da liberdade de expressão e religião na França, sobre a questão da revista Charles Hebdo, né? Que tinha mostrado uma charge ofensiva para os muçulmanos, e esse professor foi decapitado, né? Então, um grupo de extremistas sequestram o professor e assassinam esse professor em outubro desse ano, né? Então, uma barbaridade que a gente não pode mais conceber, né? Então, nós temos, sim, uma urgência, uma necessidade de formar as pessoas para superar esse tipo de intolerância e de preconceito. Sendo assim, o novo humanismo, como prega na teoria da educação histórica, bem na teoria da história, dentro do ensino de história, ele pode ser uma resposta, né? Então, se você é professor de ensino religioso, quiser ancorar o teu conhecimento no ensino de história, ele pode ser utilizado também essa abordagem, né? Qual é a relação que a gente pode fazer? Essa busca por entender como cada cultura concebe a sua humanidade, a busca pelo diálogo intercultural e interreligioso, né? E também a defesa da alteridade e a defesa dos direitos humanos, né? Então, temos aí um prato cheio de oportunidades. Tudo isso é o quê, né? Mas o como ensinar isso, eu vou ficar devendo, também não tenho essa resposta, porque o ensino religioso não tem essa pesquisa, não existe a didática do ensino religioso ainda como um elemento de pesquisa estabelecido nas grandes ciências, nas grandes universidades. Isso é muito novo. Quem sabe a gente tenha, ou quem sabe a gente tenha a retirada do ensino religioso escolar antes disso. Nós não sabemos, né? Mas temos aí desafios, crises e oportunidades desse componente curricular, né? Agradeço, né, a atenção de vocês. Sei que foi muita coisa ao mesmo tempo, né? Falei rapidamente, né? Mas, assim, só uma introdução, né, a toda essa parte, a angústia que nos traz, mas também a esperança e oportunidade da gente ter aí como professores intelectuais, de tomar decisões, de fazer escolhas e de construir o seu currículo pautado nas ciências de origem, né, que fornece muito material, muito método para a gente trabalhar na sala de aula também. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nossa, estou aqui anotando, muita demanda, muita informação. Eu vou passar agora a palavra para os nossos mediadores, né? Vamos começar com o professor Rafael, que fará as questões iniciais dessa nossa conversa, algumas demandas que vêm da rede, que nessas formações, esses momentos de diálogo que temos com pedagogas, com os professores, surgem dessas dúvidas, desses anseios. Então, professor Rafael, o seu bloco de questões. Então, a minha questão é a seguinte. Vou pegar um exemplo de um filme, tá? O filme é O Advogado do Diabo. Eu sei que o filme é meio forte, mas eu acho que todo mundo que já conheceu o filme já assistiu ele. Então, no filme O Advogado do Diabo, nós temos um interessante diálogo entre os dois protagonistas da trama. De um lado, o advogado Kevin Lomax, que é interpretado pelo Keanu Reeves, uma interpretação brilhante. Do outro lado, a discussão John Milton, que é o próprio Príncipe das Trevas, numa interpretação brilhante do Al Pacino, tá? Eu sempre digo que é a segunda melhor interpretação da carreira do Al Pacino, né? Então ele faz a seguinte defesa, o Príncipe das Trevas, no caso. Ele diz assim: Deus dá instintos ao homem. Ele dá esse extraordinário dom. E o que faz depois? Ele cria regras contraditórias. Olhe, mas não toque. Aquela história da maçã. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, não engula. Eu sou um fã do homem. Eu sou um fã do homem.
eu sou um humanista, talvez o último humanista. Quem em sã consciência poderia negar que o século XX foi inteirinho meu? O século todo meu, né? O tipo de humanismo que o Al Pacino interpreta ali, o John Milton está falando, é o humanismo que surge no século XVI, né? E é uma corrente específica do humanismo, porque o humanismo, na verdade, mesmo ele tem várias correntes, várias formas de ver esse humanismo, né? Tem mais voltada à questão da literatura, né? Há um tipo de contraponto à escolástica, depende. O tipo de humanismo que está sendo citado ali, que é talvez o que o pessoal mais vê hoje, que o pessoal não fala em humanismo, pensa nisso, né? Muitas vezes. É uma corrente humanismo surgindo no final do século XV, início do século XVI, que é marcado pela oposição entre antropocentrismo e teocentrismo. Você concorda? É disso que ele está falando, né? O homem que é o centro de todas as preocupações, todas, não mais Deus, né? Hedonismo é um humanismo marcado pelo hedonismo, pela busca, a busca pelo prazer. Aí a gente percebe por que hoje esse humanismo está tão presente. É a busca pelo prazer. Está ligado também à vida urbana, né? Ao triunfo da burguesia. Esse é o humanismo que eu acho que está na cabeça boa parte das pessoas. E quando você fala em novo humanismo, veja, eu sei que você já começou a falar o que é o novo humanismo e tal, mas em termos de qualidade é diferente. Né? Eu queria assim que você, eu sei que você já começou a falar sobre isso, mas gostaria que você pontuasse mais algumas questões. O que diferencia o novo humanismo daquele humanismo que surge lá no século XVI? Para depois a gente poder falar sobre questões, voltando aí às questões do ensino religioso. Legal. Tudo bem? Muito boa, Rafael. Acho até legal a situação desse filme, que é maravilhoso mesmo, né? O humanismo renascentista, ele tem uma proposta muito clara, que é do retorno à cultura clássica grega, né? Como ideal. Então, esse renascimento, ele nasce como uma oposição, um enfrentamento do pensamento iluminista contra o pensamento religioso. Nós temos uma sociedade extremamente organizada pelo pensamento religioso, né, que vem, né, toda a Idade Média, e o Renascimento seria uma oposição fortemente contra toda essa organização religiosa. Então, isso é a base do humanismo, que é antropocentrismo. Então, não é o ser humano, é o ser humano como máxima. E você tira Deus, né, como máxima, o pensamento religioso, e coloca o homem, né? É o modelo do homem lá do Da Vinci, né? Então, assim, a gente pensar o homem como a máxima, a perfeição, né? A perfeição não está em Deus, mas está no homem. E quando o Riesing traz o novo humanismo, ele até faz essa diferença de novo humanismo, porque realmente tem muitos humanismos, né? Em literatura, na política, e também tem um humanismo hoje que ele é sinônimo de laicidade e secularização, que seria a ausência de religião, a defesa pelo fim das religiões também, né? Então, assim, eu sou humanista e quero que não tenha mais religiões, né? Mas o novo humanismo do Riesing, especificamente, que é o que eu falo, que eu trago, da teoria da história, ele não é o ser humano como máximo, é o ser humano, a dignidade humana como mínimo. É isso que nós temos que podemos se apegar. O que significa isso? Eu não posso ver uma pessoa passando dificuldade fisiológica, física, e não me compadecer, e não me colocar no lugar dessa pessoa. Eu não posso saber que tem gente comendo no lixo, eu não posso saber que tem gente morrendo de fome, porque isso rompe com o mínimo de dignidade da espécie humana. Seja de que cultura for, seja de que cor for, de que time que torce, que visão política que seja, né? Então, se você pega algumas visões políticas, elas têm como princípio a aniquilação e a desumanização de um determinado grupo, né? Para o Hitler, o judeu não é um ser humano. Então, você não tinha que ter direitos humanos, que depois surgem justamente pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o novo humanismo do Riesing é assim, um mínimo denominador comum, né? O que nos minimamente aproxima como família humana na Terra, é isso. O humanismo renascentista, existe um modelo ideal, que é o grego, que é o homem como máximo, e é um tipo de homem, e é um tipo de conceito, e é em substituição da igreja. Então, o humanismo clássico, ele é antagônico à fé religiosa.
o novo humanismo, ele é tolerante a todos os tipos de fé. Então, quando eu encontrar um colega muçulmano, um colega ateu, um colega agnóstico, um colega evangélico, neopentecostal, adventista, católico, eu tenho que ter o respeito e tolerância e acolhimento independente da sua constituição religiosa, né? Seria mais ou menos por aí, né? Então, é por isso que ele coloca esse novo, né, como categoria de humanismo novo aí, né? Isso está sendo discutido, e como fundamento filosófico ele coloca o Kant, né? Que é a ideia que é muito bonito, isso eu acho fantástico, do imperativo categórico kantiano, que diz o seguinte: uma pessoa, ela não pode ser algo para beneficiar outras pessoas. Cada ser humano deve ser o fim em si mesmo, né? Kant diz em outras palavras, mas é mais ou menos isso. Um ser humano não deve ser degrau para outro ser humano conseguir sucesso, para conquistar alguma coisa. Cada ser humano tem que ser o fim em si mesmo. Quando a gente pensa em escravização, você tem toda uma população, milhões e milhões de pessoas na África que são usados como mão de obra, como instrumentos por outras pessoas para outros fins, né? Então, hoje nós temos que defender isso, que cada ser humano possa ter a sua dignidade respeitada. Então, é um humanismo que também tem um princípio de laicidade, está ligado à filosofia, mas ele não tem negação e não tem também contraposição à religiosidade. E Riesen também, ele é um cristão praticante, se eu não me engano, é batista, praticante lá na Alemanha. Então, é um próprio filósofo muito, muito sério, mas também religioso na sua prática cotidiana. Isso prova também que não é um princípio de negação da religiosidade, mas sim de construção de uma família global humana, né? Algo mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi, Rafael. Sim, sim. É que agora vem a segunda questão, que essa eu acho que é até mais complicada que a primeira. Então, o grande rabino Jonathan Sacks, ele tem uma frase fantástica, bem conhecida, ela diz assim: se a religião não for parte da solução, ela certamente será parte do problema. Foi até aí que você me convenceu da importância do ensino religioso na escola, né? Porque se não tiver ensino religioso na escola, a religião passa a ser parte do problema e não parte da solução, entende? O professor Yor Riesen, que você citou, né? No livro Cultura Faz Sentido, que ele tem um capítulo fantástico, né? Chama-se Sociedade Civil e Religião, Ideia de Relação. Ele traz em considerações, algumas até você já citou ali. Então ele diz assim, ó: a diferença religiosa produz conflitos culturais para os quais a sociedade civil não está suficientemente preparada. A gente vê o caso até brasileiro, né? Hoje alguns conflitos. O princípio da igualdade, o imperativo da tolerância, de fato, representa conquistas históricas que quebraram o agrilhão político dos conflitos religiosos, né? Que ainda tinha mais, isso aí, e está voltando, somando isso, não só no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê isso aí também. Pois bem, mas ambos têm uma relação apenas abstrata com o fenômeno da diferença cultural. Quer dizer, você sabe da importância do imperativo da tolerância, né, o princípio da igualdade, mas isso é muito abstrato, né? De forma prática, a coisa é um pouco diferente. Daí diz assim: a agressividade latente que a diferença cultural costuma assumir como meio de construção identitária humana baseia-se em procedimentos mentais de pertencimento e delimitação, de construção identitária individual e coletiva, que seguem a lógica do etnocentrismo, aquela coisa do etnocentrismo que piorou se levar isso para o ensino religioso, né? Não debater de forma consequente isso. Em conformidade com ela, o ser próprio e o ser si mesmo recebe carga normativa positiva e o ser diferente dos outros, via de regra, é desvalorizado, né? A gente tem a questão com as religiões de matriz africana no Brasil, né? E é nisso que consiste a razão mental do Crash of Civilization, no qual a diferença cultural se afirma como problema. Tipo assim, os índios não são parte da solução, eles são parte do problema, né? Na questão ambiental, por exemplo, né? Que tem um pessoal que debate a coisa meio que nessa lógica. O Riesen, quando ele está falando sobre o Crash of Civilization, choque das civilizações, ele está pensando nesse livro aqui, ó, que é do Samuel Huntington, que no Brasil influenciou muitos militares. Não esse livro em si, mas o Huntington influenciava muito desde o período militar, né? Muita gente aqui. Que eles entendem assim, que a próxima guerra é uma guerra cultural, né? E que ela é inevitável. E que, portanto, como essa guerra é inevitável, e como tem grupos que são mais fortes, né, eles vão ter que se impor para o outro. Então já tem um modelo vencedor, esse modelo não tem que ficar de mimimi, ele tem que se impor para esse grupo, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Então ele diz assim,
por exemplo, tal religião, tal grupo vence, se impõe para esse grupo todo, porque o choque de civilizações é inevitável, né? E daí o Riesling tem uma resposta brilhante o artigo do Handgun, que influenciou muita gente aqui no Brasil, principalmente o grupo um pouco mais conservador e tal. Ele diz assim, ó, não se pode deixar esse problema de lado, alegando que o etnocentrismo é um fenômeno universal em termos antropológicos. Não adianta dizer assim, isso vai acontecer e que vença o melhor. Ele diz assim, não é por aí. Daí diz assim, mesmo que encaremos o embate das culturas como natural, ela necessita uma regulamentação, né? E aí entra a questão da importância do ensino religioso, entendeu? Para poder fazer um pouco dessa regulamentação, entende? Por meio de BNCC e tudo mais. Então, ela necessita de uma regulamentação para não fazer com que a inter-relação dos seres humanos seja permanentemente tão ameaçadora que uma vida mais ou menos aceitável se torne impossível, porque se não acontecer isso, a gente não tem como conviver um com o outro mais. Não tem condição, sabe? Se torna uma coisa assim, insuportável. É isso que o Riesling está falando. Porque o que um fala é totalmente diferente do Riesling, né? Com a crescente intensidade da comunicação, a crescente intensidade da comunicação aumenta a pressão por uma solução para esse problema. Na verdade, a questão das redes sociais, por exemplo, torna a coisa ainda mais complicada, ainda mais latente ainda. Então, ele pergunta assim, que soluções se oferecem, né? Eu sei que você já começou a falar sobre as formas como o novo humanismo pode contribuir para o ensino religioso. Queria só que se aprofundasse essa questão, assim, sobre conceitos, ideias, atitudes que o novo humanismo pode propor para o ensino religioso, sabe? Assim, porque estou tentando imaginar de uma forma mais prática, né? Quais conceitos, quais ideias, quais atitudes, até para a gente começar a se tornar mais íntimo dessa terminologia, né? Beleza? Legal. E, com certeza, a polarização que a gente está vivendo, política, ideológica, filosófica, religiosa, está realmente aumentando, né? Até recomendo que todo mundo assista aí o Dilema das Redes, na Netflix, né? Que mostra que a polarização é utilizada como ferramenta para captação de dinheiro pela internet também, né? Então, de autores, a gente acaba sendo apenas observadores da internet, né? Que não refletem, né? E acabam polarizando ainda mais alguma visão em relação à outra, né? Mas em relação ao conflito de civilizações, ele é iminente, porque ele acontece. No Brasil, ele já acontece desde sempre, né? Nós não temos hoje no Brasil uma cidade que não tem encontro de pessoas de crenças diferentes, né? Nós estamos vivendo sempre no encontro de culturas diferentes. Mas realmente a maneira que esse conflito ou esse encontro intercultural vai acontecer depende da gente, né? Se você pode conceber de uma maneira militarizada, bélica, de aniquilação, você pode compreender uma maneira de tolerância, de recepção, de acolhimento, de vida plural, vida multicultural. Eu tenho que tomar muito cuidado no uso do novo humanismo para o ensino religioso, porque o novo humanismo ele é uma teoria da filosofia da história que não foi construído para o ensino de história especificamente, né, mas ele dá muito mais contribuições dentro do método do ensino de história. Então, senão acabaria sendo contraditório, né? Mas como o ensino religioso ele é uma área que se apropria de várias outras áreas, eu acho que é um pedaço da dica por aí. Professores de ensino religioso, nós temos que estudar métodos de ensino e aprendizagem de outros componentes, né? Nós temos que estudar antropologia, nós temos que estudar filosofia, nós temos que estudar psicologia, nós temos que estudar ensino e aprendizagem de história e também estudar história, né? Então, o começo é por aí. Se a gente vai adotar o novo humanismo e o ensino e aprendizagem de história pela perspectiva da educação histórica, a dica prática que eu posso dar, né? Então, dentro dessa escolha, um recorte muito específico, é o diálogo, né? Então, você está trazendo crianças diferentes na mesma sala e mantendo eles convivendo durante muitos dias e muitas horas, né? O diálogo e a empatia, a buscar se colocar no lugar do outro, experiências de escuta verdadeira, de trazer famílias, trazer líderes religiosos, por exemplo, né? Então, se eu tenho muita dificuldade de compreender, né? Vamos fazer uma feira multicultural, multireligiosa, vou trazer uma pessoa que é agnóstica para falar sobre agnosticismo, vou trazer uma pessoa que se considera ateu para falar sobre o ateísmo, vou trazer um católico, vou trazer o padre, com muito cuidado, porque tudo isso é muito pólvora, né? Muito perigoso em determinadas regiões do país, né? Mas o que o novo humanismo faz é o seguinte: você fala do que você acredita.
Não sou eu que falo sobre o que você é, né? Então, quem vai falar sobre o catolicismo tem que ser quem está vivendo dentro do catolicismo. Quem está falando sempre sobre os neopentecostais, eles que falam sobre as suas concepções de fé. Se eu puder trazer alguém de uma comunidade indígena ou que vive algum tipo de concepção das matrizes indígenas, eu tenho que trazer essa pessoa também. Se eu não posso trazer as pessoas, que eu trago o conhecimento produzido por elas, que eu trago as narrativas delas, que eu trago os livros, os filmes, os depoimentos delas, né? Agora, no encontro, no embate civilizacional, eu não posso trazer sempre o opositor para descrever o outro. Porque se você pega o português descrevendo o índio, o indígena na colonização do Brasil, você vê uma pessoa descrevendo um animal, né? E se você pega as narrativas dos indígenas descrevendo os portugueses, também são pessoas descrevendo um outro tipo de animal. Elas não se identificam como seres humanos, né? Então, o cuidado que o novo humanismo pode trazer para os nossos colegas de ensino religioso é isso. Diálogo, traz o pai do aluno, traz a mãe do aluno, traz o conhecimento, traz o texto, a narrativa bíblica, traz a narrativa da Torá, traz a narrativa do Corão, mas com muito cuidado e muito respeito para que as pessoas falem de si mesmas, assim, né? Esse seria um aspecto mais prático, assim, da sua pergunta, né? E também pensar, né, que nós temos que beber em outras fontes, né? Eu estou trazendo da teoria da história, mas, como eu disse, geografia, geopolítica, a psicologia, a filosofia, a fenomenologia pode nos ajudar também com métodos mais apropriados. E é o que a BNCC não nos ajuda. Ela dá uma lista enorme de conteúdos e é o se vira nos 30 aí que a gente tem que dar conta, né? Mas seria mais ou menos por aí. Então, obrigado, Lucas. Valeu mesmo pelas considerações. Gostei bastante. Sim, bem esclarecedor que você falou. Eu quero aproveitar já para passar para a professora Danúzia, que ela também tem alguns questionamentos aqui bem interessantes. Obrigado, professora Danúzia. Obrigada, professor Rafael. Então, professor Lucas, eu vou trazer um pouco mais para a realidade dos professores aqui, né, de Araucária e para o nosso currículo, como é que fica, né? Sendo que ainda é um componente curricular e o nosso planejamento referencial é inicial, está em implementação, né? Como esse novo humanismo conversaria com o nosso documento? Eu tive a oportunidade, né, de dar uma olhada na versão preliminar do documento, né, e dá para ver um esforço muito grande de organização desse volume que vem, né, da BNCC, um trabalho muito legal, né, assim, parabenizo todo mundo que está envolvido, eu sei que não é fácil, né, e dividir, pensar também em faixa etária, pensar o que cada criança, em que cada momento da escolarização seria mais apropriado, né. O que a gente poderia pensar em termos práticos, né? O que o novo humanismo prega é um diálogo intercultural. Então, que é o que as pessoas de conceitos diferentes de vida dialoguem e se respeitem, né? Que é aquilo que os direitos humanos trazem também, né? Então, é uma defesa dos direitos humanos, é uma defesa pelo respeito ao diferente. Isso a gente sempre trata na escola, sempre fala, tudo bem ser diferente, desde a educação infantil a gente fala, né? O que seria do verde se não fosse o amarelo, e aquela coisa toda. Mas a gente tem que tentar buscar estratégias mais efetivas, realmente, de espaço para o diálogo, né? Que a gente consiga, assim, não só tolerar no sentido de permitir que o outro exista, sem querer aniquilá-lo, né? Mas também de respeitar e, quem sabe, até admirar, né? Olha, eu não concordo com o que você fala, mas eu acho bonito a maneira pela qual você vive, ou aquilo que você, como realmente você prega uma coisa e segue esses princípios, né? Então, acho que a chave, quando o professor pegar todo esse material e ver assim, essa quantidade de conteúdos e habilidades, né, é pensar assim, eu estou promovendo o diálogo intercultural, sim ou não? Eu estou dando vozes para pessoas diferentes falarem, né, mesmo que não seja presencialmente? As vozes das crianças e dos adolescentes da minha turma são respeitadas? Porque, por exemplo, se em alguma sala de aula hoje você perguntar, levanta a mão quem é católico, as pessoas que são católicas vão se sentir confortáveis em levantar a mão. Mas se você perguntar quem dessa turma frequenta o candomblé ou a umbanda, talvez essas pessoas se sintam um pouco intimidadas em levantar a mão, porque nós temos esse histórico de olhar para as religiões de matriz africana com outro tipo de olhar, um olhar mais agressivo, né? Então é esse tipo de diálogo e construção de diálogo que o professor e a professora podem ser o foco, né? Tem que dormir com essa pulga atrás da orelha. Eu estou possibilitando diálogo, eles estão se ouvindo, eles estão ouvindo vozes diferentes, eles estão ouvindo vozes diferentes
com respeito e tolerância, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E pensando nessa interculturalidade que nós temos presente dentro da sala de aula, como você avaliaria a necessidade da presença das matrizes africanas, das 4 matrizes africanas nesse currículo? De se trabalhar também nessas 4 matrizes? Eu acho que a gente deve muito, né, às matrizes africanas como uma identidade brasileira que foi silenciada, né? Então, o brasileiro, ele vem disso, né? Ele respira a identidade africana como resistência, né? E a gente, infelizmente, tem que colocar como força da lei para a gente reconhecer as matrizes africanas, né? Então, quando a BNCC coloca a obrigatoriedade de trabalhar essas 4 matrizes do jeito que eles organizaram, eu vejo como um esforço das pessoas que produziram a BNCC em garantir que haja pluralidade, haja interculturalidade. Eu acho isso fantástico, né? É muito melhor do que nós tínhamos até 96, 97, aí, que era um catolicismo disfarçado, ou às vezes nem tanto disfarçado, né? Que era uma catequese em sala de aula, nada contra a catequese, mas tudo contra a catequese em sala de aula, na escola pública, ou até mesmo na escola particular, né? A catequese tem espaço dela lá no seio da religião católica. Então, assim como eu não posso fazer uma mesa branca no meio da sala de aula, assim como eu não posso fazer também nenhum tipo de vivência de rituais religiosos em sala de aula. Isso é muito importante para os colegas professores, né? Não é um espaço de você criar vivências e experiências de fé na sala de aula. É um espaço de contato racional, cognitivo, empático, interrelacional, interpessoal, de pessoas debatendo sobre conhecimentos antropológicos, sociológicos, filosóficos, históricos, políticos. Olha que matéria fácil de lecionar, que é o ensino religioso, né? Eu tenho que ter uma propriedade política, filosófica, psicológica para dar conta disso, né? Sei que é bastante angustiante. Mas é isso, eu vejo com bons olhos a tentativa de colocar, tem que trabalhar 4 matrizes, eu acho que é uma tentativa mesmo, assim como a lei, né, que obriga a gente a trabalhar também na história, as matrizes históricas, né, africanas, né, eu acho que se não vai por bem, vai por mal mesmo, vai pela força, nós temos que estudar, nós temos que nos conhecer. Agora, para o professor organizar isso é muito difícil, né? É muito difícil o tempo todo contemplar as 4 matrizes, né? Então, eu sei que às vezes vai ficar difícil, vai ficar impossível. E aí, na dúvida, professor, professora, na dúvida, dê voz para quem tem menos voz, né? Na hora que você tiver que escolher, escolhe quem tem menos espaço. Se for para falar de alguma coisa, fale de alguma coisa que não está tendo tanto espaço. Nós temos várias vozes na mídia, na internet, na TV, o tempo todo, dominantes, que acabam silenciando outras vozes. Então, na dúvida, dê voz para aquelas matrizes que são vistas de maneira negativa ou que sofrem mais preconceito, são mais oprimidas aí, para buscar também o respeito em relação a elas, inclusive para as pessoas que não têm crença, né? Sempre vou lembrar o ateu, o agnóstico, né? São coisas diferentes também, para que a gente conceba que existem muitas maneiras de atribuir sentido à vida, sem também ser necessariamente a partir das matrizes religiosas, né? Como essa proposta de ensino religioso possibilitaria pensar na dignidade humana, no respeito ao outro, nos direitos humanos, pensando também, né, a partir das vivências de sala de aula que nós teremos, né? Aí acho que a chave de leitura disso seria o reconhecimento das diferenças, e também não sou eu que estou falando, também é mais do que Risen fala, né? É o reconhecimento das diferenças, porque quando eu vou encontrar o outro, a diferença dele me agride, né? Vou dar um exemplo para fugir um pouco da religião, para vocês perceberem isso. Esses dias eu estava sentado com minha família almoçando, e aí surgiu o tema veganismo, vegetarianismo, né? E era um churrasco, né? E eu vi, assim, umas pessoas muito incomodadas, pessoas que estavam comendo churrasco, com a possibilidade de existir pessoa no mundo que não come carne, né? Então, não estou dizendo que tinha uma pessoa ali, estava tendo um debate, não. É dentro da cabeça de uma pessoa que come carne, não existia a menor chance de compreender que tem gente que pensa diferente. E não pensa diferente pouco, pensa completamente diferente. Porque a pessoa estava ali no churrasco se deliciando, né? Uma coisa que ela jamais vai abrir mão, que para ela faz muito sentido. E aí surge uma pessoa que, sem falar nada, se coloca como o jeito que você vive é errado e o jeito que eu vivo é certo, né? Então, quando a gente tem esse encontro de diferenças, a primeira coisa que acontece é uma agressão. Não uma agressão entre pessoas, mas uma agressão entre crenças.
Alguém pensar diferente mostra que talvez eu esteja vivendo da maneira errada. Ou a maneira que eu atribuí sentido para a minha vida pode não ser tão forte assim, não tão importante assim. Então, eu posso colocar em dúvida a minha própria existência, o meu próprio valor como ser humano, né? Peraí, existe outro jeito de viver? E esse jeito, será que o outro jeito é certo, né? Então, isso é muito difícil de fazer. Quando a gente encontra o diferente, a gente tem que estar preparado para se olhar, né, se desarmar, soltar as pedras e perceber, eu fiz essas escolhas, elas têm essas consequências. Essa pessoa fez essas escolhas, tem essas consequências. E estou falando sobre vegetarianismo, veganismo e comer carne ou não, né? Carnismo, né? Agora, quando a gente fala sobre religião, é mais profundo ainda, né? Que ano que nós estamos? 2020. 2020 do quê, né? A contagem de tempo que nós temos hoje. Por que é feriado no Corpus Christi? Por que a gente levanta e senta na missa? O que é a hóstia? Como que o pão vira Cristo ressuscitado? O que é reencarnação? Você diz respeito à profundidade da pessoa. Outro exemplo, a pessoa perde um parente da vida dela, um pai, uma mãe, ainda mais agora que estamos vivendo uma pandemia, e a gente olha para a pessoa e fala assim, teu pai, tua mãe vai para o inferno, vai para o céu, ou você vai ver teu pai amanhã, ou daqui a pouco você pode ver teu pai de novo, ou você nunca mais vai ver seu pai, né? Ou você pode conversar com seu pai lá no meu centro espírita, ou você nunca mais vai poder falar com seu pai. Olha que coisa forte, né? Você pensar de maneira diferente, você tem toda uma identidade, uma concepção de sentido de vida, né? Então, para a sala de aula, primeira coisa, reconhecer pontos comuns e diferenças. Na hora de reconhecimento de diferenças, muita calma, para que a explicação racional se sobreponha ao sentimento de mágoa ou de insegurança e de fragilidade que nos traz quando a gente conhece o outro diferente. Porque o Rising ele é muito contra a ideia de revanchismo, ou seja, ele até vai contra alguns estudos decoloniais, pós-coloniais, né, que dizem assim, a Europa oprimiu a América Latina e a África, está na hora da África e a América Latina colocar a Europa de joelhos, né? E ele, como um bom alemão, ele fala, não, vamos todos para uma paz, para uma democracia, né? Então não é hora da vingança, é hora do equilíbrio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como que eu vou promover o diálogo? Eu mostro as diferenças e eu sensibilizo as pessoas para olhar com beleza para as diferenças e assim, aquilo que eu não concordo, que eu desapegue muito tranquilamente, que eu vá seguir no meu caminho, sabendo que não existe uma única maneira de atribuir sentido à vida, mas existem milhares, né? A cada ser humano reinaugura a maneira de atribuir sentido à vida. Existem tantas maneiras de atribuir sentido à vida quanto existem seres humanos que já viveram e que ainda vão viver. Então, nós temos que nos treinar muito para a diferença. E, infelizmente, o que as redes sociais, a política nos últimos 20, 30 anos tem feito exatamente o contrário, que é a eliminação do outro, a polarização, o fechamento em caixas de isolamento, cada um por si, né? Nosso grupo contra o teu grupo, e se você não pertence ao nosso grupo, você é errado e você deve ser exterminado, aniquilado, e a maioria manda e a minoria obedece. Esse que nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil e no mundo, né? Então, aí o ensino religioso também pode ter oportunidade aí de ajudar a reconstruir tudo isso. Eu agradeço, professor Lucas, e vou passar agora, então, para a Claudineia, para que ela faça as questões dela. Claudineia, obrigada. Obrigada, Danuzi. Antes de começar minhas questões, eu quero agradecer, Lucas, pela possibilidade de estar com você nessa tarde, da gente estar, aprendendo tanto, né, e discutindo coisas tão importantes. Então, assim, quero trazer um pouquinho a discussão para a questão da laicidade, que você comentou já também, entendendo, né, o Estado como um Estado laico, né, isso está posto na legislação brasileira, e se o Estado é laico, a educação pública ela precisa ser laica. Esse argumento, Lucas, é um argumento que a gente ouve, às vezes, dos nossos colegas professores, né, eles vêm com um discurso assim, o Estado é laico, a educação tem que ser laica, então eu sou contrário à instituição, ou à implementação do ensino religioso nas escolas. Escola não é lugar de estudar religião. Então eu queria trazer um pouquinho, o debate para essa discussão agora, né? Até por conta disso, da gente ter pessoas, e principalmente profissionais da educação, com uma tendência a se contrapor, né, a essa imposição, porque acabou sendo uma obrigação legal a implementação do ensino religioso, né, nas escolas.
Como que você vê esse assunto, né? E o que você poderia nos dizer com relação a essa obrigatoriedade do componente curricular? Legal, obrigado, Claudineia. É um prazer realmente estar aqui debatendo esses assuntos, né? Veja, professores que são contra o ensino religioso, eu primeiro respeito muito essa opinião e eu compartilho de alguns argumentos, né? Porque em oposição nós temos quem são as pessoas mais favoráveis à defesa que tenha o ensino religioso na escola. E infelizmente não são pessoas que defendem o diálogo interreligioso. Então a gente começa por aí. Então a gente estabelecendo que há pessoas a favor e pessoas contra o ensino religioso como componente curricular. Quem é a favor? Indiscutivelmente, no nosso país, são pessoas religiosas, de algumas determinadas religiões, que vêm assim, uma oportunidade, opa, peraí, eu vou ter esse espaço privilegiadíssimo, porque nós temos 40, 50 milhões de crianças aí em escolas hoje no Brasil, né? Eu vou ter esse espaço de compartilhar a minha fé e, quem sabe, angariar novos adeptos na minha fé. Quem defende o ensino religioso escolar hoje no Brasil são, inclusive, parlamentares que acham que esse componente pode servir para a sua própria religião. E eu dei o exemplo do catolicismo com o presidente Lula, né? Mas hoje nós temos mais uma matriz, pessoas protestantes, né, ou neopentecostais, puxando também para isso. Então, quem defende assim, eu vou ter esse espaço lá, porque eu vou usar esse espaço para proselitismo. Olha que triste. E aí eu tenho que dar razão para esses colegas, professores, que falam, não, religião, vamos discutir isso em casa, tira da escola pública, a escola não tem nada a ver com isso. Mas aos colegas professores que têm essa angústia, o que eu posso responder é assim, tá certo, né, a gente não pode usar o espaço da escola pública para definir questões de âmbito privado, como a escolha da própria fé. O problema é que nesse encontro civilizacional intercultural, esse encontro esse conflito de culturas diferentes que está acontecendo e vai acontecer, as pessoas elas podem se formar em vários lugares. Elas podem se formar na internet, elas podem se formar com as pessoas da própria religião que ela está inserida, ela pode se formar com a família, ou ela pode se formar com a ciência. O que o Riesen defende, o que eu defendo também, é que as ciências humanas, elas têm tudo, elas têm as melhores ferramentas de aproximação de culturas diferentes de maneira pacífica, respeitosa e na tolerância. Então, em outras palavras, se nós não conseguirmos ensinar na história isso, se nós não conseguirmos ensinar na geografia, na matemática, o que tem a ver a matemática? A própria história da matemática, né? Nas ciências naturais, se nós não conseguirmos ensinar a tolerância, nós não conseguirmos ensinar o respeito intercultural nos componentes curriculares e nesse espaço que foi criado, esse elefante branco, e nem elefante branco, vamos pensar assim, né, nessa colcha de retalhos que é o ensino religioso, ou nesse território de disputa. Se nós não ocuparmos esse território da escola para ensinar as pessoas a serem tolerantes e respeitosas, todas as outras vozes que discutem religião hoje, discutem no sentido nós estamos certos, eles estão errados e o conflito é inevitável. Então, o ensino religioso é uma oportunidade, sim. Se eu pudesse apertar um botão hoje, eu apertava o botão de tirar esse ensino religioso da escola do Brasil. Eu apertava. Porque eu vi em Manaus, com os meus colegas lá, né, perto da floresta amazônica, eu vi no interior de Santa Catarina, eu vi no interior do Paraná, eu vi no Nordeste, escolas públicas sendo usadas para uma determinada religião. Eu apertaria esse botão porque nós não estamos preparados para isso. Mas como nós estamos aqui, numa rede municipal séria, com professores sérios comprometidos, se aproxime da ciência, se aproxime das ciências humanas, e você vai encontrar caminhos muito interessantes que podem usar, né, esse limão para fazer uma limonada. A situação está colocada, nós não temos muito o que fazer enquanto isso, vamos aproveitar esse espaço, nós temos 45 minutos, 50 minutos semanais aí que são muito raros, né? E, infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que elas resolvem tudo criando novas disciplinas, novos componentes. O que tem de projeto de lei aí, tem que ter ensino da Constituição, tem que ter ensino do trânsito, tem que ter ensino de sexualidade. E aí, em vez de a gente usar as ciências humanas para isso, a gente separa as ciências humanas, dá aula de qualquer coisa nas ciências humanas, e aí a gente tenta criar disciplinas para isso. Ou então, conteúdo transversal, que nós, né, sendo bem sincero, a gente sabe que o que é transversal acaba ficando para depois e nunca chega a hora do transversal, né? Então, a BNCC nos separa um minuto para isso.
vamos fazer o melhor uso possível disso, né? Sem deixarmos de ser críticos, sem pensarmos fora da BNCC também, né? Nós estamos no município atendendo o currículo do município, atendendo a proposta curricular, mas o professor é um intelectual, o professor tem que tomar decisões, o professor tem que buscar, tem que pesquisar, né? Além daquilo que é oferecido como sugestão, também buscar suas próprias vivências e formações, claro, sem fazer da aula um espaço de proselitismo. Legal, Lucas, obrigada. Quero acrescentar um pouquinho, né, nessa discussão a concepção que a gente tem na rede, né? A gente fez uma adequação da nossa diretriz curricular por conta da obrigatoriedade da atualização, né, da BNCC, mas a nossa matriz, né, a nossa diretriz e a nossa organização curricular, ela tem por base a pedagogia histórico-crítica, e que defende a questão bem disso que você está trazendo, sabe? Da importância da ciência, né? Então, o nosso foco é que seja trabalhado, sim, a questão científica dos componentes curriculares e os conteúdos que são construídos historicamente pela sociedade, né? E, então, a gente discute bastante com os nossos professores de ensino religioso, trazer essa discussão, né, para o conhecimento científico, para conhecer a ciência e né, trazer esse olhar do ensino religioso para a ciência religiosa, né? Então, acho que casa muito bem com, né, todas as discussões que a gente faz na rede e todas as formações que a gente está fazendo até hoje na rede, essa sua fala. Então, te agradeço muitíssimo. Uma outra questão que eu tenho é com relação à ideia, outra coisa que é legal, né, ligada à legislação. A matrícula do ensino religioso, ela é facultativa, né? A família ela pode optar de matricular ou não a criança, né, ou os estudantes ali naquele componente curricular. Quais seriam as estratégias, Lucas, que você apontaria para a gente para incentivar as famílias, para que elas compreendam, né, essa concepção de ensino religioso enquanto ciência, enquanto ensino da ciência religiosa, e aceitem o ensino religioso, né? Que aceitem o ensino desse componente curricular de uma forma mais natural e integrada. Legal, esse é um ótimo desafio, né? Porque para as famílias não tem como não trazer um estranhamento, porque as famílias hoje refletem o ensino como é organizado nos anos anteriores, né? E aí, claro que vem muita coisa na cabeça. Principalmente se eu não conheço, eu tenho medo, eu tenho estranhamento, né? A melhor maneira realmente é o diálogo, e o diálogo presencial, né? Essa pandemia nos está trazendo um prejuízo muito grande na desumanização, né? De falta de encontro presencial mesmo, não adianta, não é a mesma coisa, né? E o brasileiro aí tem que pegar ainda, né? Tem que encostar e tem que abraçar, né? Quando eu encontro uma pessoa diferente de mim, que pensa diferente, ou, por exemplo, alguém que esteja assistindo essa live hoje pensando, nossa, esse professor Lucas só falou besteira, né? Se essa pessoa tivesse presencialmente, a gente teria uma possibilidade de diálogo muito maior. Pela internet, é muito mais fácil odiar, porque a gente não consegue se empatizar, se conectar tanto com a pessoa, né? Então, o que eu sugiro nessa implantação do ensino religioso para a rede, né? Primeiro que a escola tem que estar aberta para as famílias, tenho certeza que vocês fazem isso, né? De trazer essas famílias para a escola, de fazer formação de pais, assim, incessantemente. A gente sabe que aqueles que precisam são aqueles que não vêm, né? Então, tem que quebrar a cabeça de, olha, fazer o que for. A gente aqui fez uma tarde de pastel aqui na Fazenda Rio Grande, que foi maravilhosa, né? Tínhamos 1.000 e tantas famílias aqui, mas a gente tem que trazer a família para a escola. Isso está, assim, tá consagrado como a chave para a própria educação dar certo, né? Trazendo a família para a escola, a gente vai aos poucos construindo também o conhecimento desses adultos. A escola precisa fazer essa formação também dos pais, né? Isso aos poucos, com muito diálogo, com muito acolhimento, né? Então, se a família se posiciona contra, vou tirar meu filho porque ele não precisa estudar, tudo bem, é seu direito, mas marca uma hora, vai atrás, dialoga, traz o professor para dialogar, traz material, porque quando a gente coloca dois seres humanos na mesma sala, em posição de escuta, nós temos sempre uma chance de entendimento. Nós temos essa chance. Ela não é automática. O ser humano não é amistoso, in natura, né, assim, essencialmente construtor de vínculos, como a gente às vezes acha, né? Tem que ter um esforço ali, tem que ter uma mediação. Mas se a gente se organiza como escola para isso,
traz a pessoa para o diálogo. Eu acredito muito nisso, e às vezes não é na primeira vez, né, no primeiro ano, no segundo ano, como eu trabalhei também para a Igreja Católica, já dentro da pastoral católica, né, eu vejo que às vezes aquilo não faz sentido num ano, não faz sentido no outro, mas depois cria uma ponte, né? A gente sente isso. Como professor de ensino religioso também, né? A gente percebe que aquilo vai criando pequenos espaços de ponte, de diálogo e não de embate, né? Mas traz a família para a escola, se não puder trazer presencialmente por material, manda carta, manda livro, manda texto, faz live, né? Aproxima virtualmente, mas o conhecimento sempre pode ser a chance de construção de pontes, né? Com certeza. Legal, obrigada. E vamos falar um pouquinho de avaliação, então. Vamos pensar na avaliação. É importante fazer avaliação dos conteúdos que são trabalhados no ensino religioso? Como que fazer essa avaliação, tendo em vista que ele é um componente facultativo? Quando a gente fala em avaliação, né, a gente tem no Brasil ainda a presença muito forte da ideia da avaliação somativa, né? Então, por mais que a gente venha falando de avaliação formativa há anos, a gente não conseguiu superar ainda a ideia de prova, de 0 a 10, de média, recuperação, né? Mas tudo que se ensina tem que ser avaliado. Não porque vai gerar nota para gerar um certificado para você entrar numa universidade ou em alguma outra coisa, mas porque faz parte do conhecimento. Aquilo que se conhece tem que se mostrar que se conhece, né? Pela própria ontologia do conhecimento. Então, se eu vou ensinar ensino religioso, seja lá o que for isso, eu tenho que saber se eu estou ensinando, se eles estão aprendendo, né? E para avaliar isso, eu apontaria com certeza aí a criatividade com força na avaliação formativa, né? Até mesmo a avaliação diagnóstica, mas uma avaliação formativa mesmo. É portfólio, é construção de narrativas, é diálogo, é todo tipo de ferramentas de avaliação que não se resumam numa nota de 0 a 10, né? Se eu preciso colocar isso no sistema, então que eu faça critérios de avaliação que depois possam ser traduzidos em 0 a 10. Não tem problema, né? Se uma criança vai ficar em ensino religioso ou não. Eu lembro da minha coordenadora pedagógica, quando eu era professor de ensino religioso, que falava assim, até ensino religioso, essa criatura ficou de recuperação, né? Aí, quando ela ia ver a minha prova lá, eu estava falando sobre o conflito no Oriente Médio entre cristianismo e islamismo. Ela olhava, realmente, o conhecimento aqui também não é tão fácil, não, né? Então, realmente, se a gente vai ensinar, a gente tem que avaliar. Agora, a avaliação somativa talvez não nos ajude, uma vez por semana, 8, 9 aulas no trimestre, né? Não perca tempo fazendo prova, não perca tempo fazendo trabalhos para gerar documentação, para mostrar que tem documentação, né? Mostrando uma avaliação formativa mesmo. Então, como a gente tem essa liberdade em relação aos outros componentes, aproveite essa liberdade, né? Vamos mostrar que tudo aquilo que o aluno produz pode ser avaliado de uma maneira mais humana, mais formativa mesmo, que ele faça autoavaliação, sem receio nenhum, né? E aqueles que não participarem da disciplina, com certeza também não vão ser prejudicados, mas a gente pode começar assim, com muita gente querendo tirar os filhos, e daqui a pouco a nossa fama de que a aula é legal, que todo mundo ama a aula, todo mundo adora, e as pessoas estão gostando do professor, da professora, vai contaminar a escola inteira, todo mundo queira voltar para a aula de ensino religioso. Essa é uma das questões que a gente fala às vezes. Vamos aproveitar, às vezes a gente, no ensino dos outros componentes, tem esse peso muito forte da questão avaliativa, né? E o ensino religioso dá essa liberdade. Então, vamos aproveitar essa liberdade que a gente pede tanto nos outros componentes, né, no ensino religioso. Bom, quero agradecer, vou passar a palavra para a Adriana, para ela já ir fazendo o fechamento da nossa formação de hoje. Obrigada, Lucas. Obrigada, professora Claudinei, obrigada, professor Lucas, aos nossos profissionais que acompanharam essa tarde de hoje, né? A nossa gratidão, como nós começamos lá no início da live falando sobre a questão do olhar, né, professor Lucas? De como eu enxergo o ensino religioso, primeiro enquanto sujeito, enquanto eu conhecendo toda a função que ela exige para que nós, professores, consigamos levar aos nossos estudantes o que de fato é proposto enquanto estrutura curricular para o município, para o país, né? Então, a nossa gratidão por esses esclarecimentos, por esse momento importantíssimo que a nossa rede tem aqui hoje proporcionado tanto aos nossos profissionais quanto àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Então, eu quero agradecer aqui de prontidão e nos colocar à disposição também para o que precisar, enquanto Secretaria Municipal de Educação, mas principalmente que nós precisaremos de você outros momentos para dialogar, para conversar, para contextualizar. Todos os acessos do professor Lucas vai estar disponível nos slides,
e também nós vamos colocar aqui no descritivo do vídeo do YouTube, né, as informações para quem quiser conversar com ele, dialogar um pouquinho mais, ele se colocou à disposição. Então, uma minha gratidão, né, novamente, ao professor Lucas, em especial, a professora Claudineia, a Danúzio, o Rafael, a Vlad, a Simone, ao Kleber e ao Ricardo. Professor Lucas, quer falar alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez, né, agradecer a Simone, a Vládia pela acompanhamento, né, muito obrigado, né, pela tradução simultânea, né, pessoal, todos que estão nos acompanhando, agradecer o convite, realmente estou à disposição, espero que isso seja apenas o começo do diálogo, né, assim que a gente possa debater cada vez mais, posso responder os e-mails também, fiquem bem à vontade para escrever, né, e o desafio é muito grande, né, só queria colocar esse final, né, assim, a gente tem um desafio muito grande, é polêmico mesmo, não é um assunto fácil, e mexe muito com a gente, mexe com as nossas convicções, mas acho que devagarzinho a gente vai colocando, assim, aproveitando as oportunidades. Eu acredito muito que tanto na escola pública, na escola privada, no contexto político que nós estamos vivendo, sempre existem brechas, sempre existem oportunidades para que a gente estabeleça aquilo que a gente acredita como valor humano maior, né? Então, a gente não pode perder a esperança, até mesmo num contexto de pandemia, de achar que existem brechas, como a gente está usando a tecnologia hoje como brecha para se comunicar, né? A gente tem sempre um espaçozinho que a gente consiga conquistar para humanizar as pessoas, tornar as pessoas mais humanas, né? E antes de a gente perder esse espaço, vamos tentar fazer o melhor dele, né? Antes de a gente deixar acreditar que ele é um espaço apenas negativo, vamos tentar fazer o melhor dele, que eu acho que é possível sim. Né? E muito obrigado pelo convite. É bem isso, professor Lucas. Então, que a gente respeite a gente, né? Que a gente tenha a possibilidade de amar as pessoas, que a gente tenha a possibilidade de respeitar o outro, porque foi tudo isso que o professor trouxe. O que a gente está trazendo aqui é o respeito pela diversidade, pelas culturas e por um contexto maior que é ser humano, né? Então, que a gente se descaracterize dessas essas colocações que a sociedade nos traz, por sermos diferentes, e comecemos a pensar numa sociedade que pense, que age diferente, porque essa é a nossa riqueza, mas que a convivência nos faça presente no respeito ao outro, né? E que a gente respeite uns aos outros. Então, a nossa gratidão, a nossa rede e todos aqueles que nos acompanharam nessa tarde de hoje. Muito obrigada.